Olá, sou o professor Adriano Souza Paraíso e nós vamos falar um pouco hoje sobre Divisão Internacional do Trabalho, ou DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Essa ideia de divisão internacional do trabalho, ela vai surgir com o capitalismo, né? Quando o capitalismo surge no século XV, e aí nós temos a primeira fase do capitalismo, que também é chamada de primeira fase da globalização, que é a globalização comercial ou capitalismo comercial, nós tivemos a invasão do continente americano pelos europeus. Neste momento, a divisão internacional do trabalho ela era feita de que forma? Entre metrópoles e colônias. As metrópoles, aqueles países europeus que invadiram a América e se transformaram em donos daqueles países, e as colônias, aqueles países que foram invadidos. Como funcionava então essa divisão internacional do trabalho? As colônias serviam apenas de produtoras de matérias-primas. Eram exploradas e encaminhadas para as metrópoles. Dentro do capitalismo, a divisão internacional do trabalho sempre foi perversa, sempre foi excludente. Sempre quem ganhou mais era o dono do capital. Se no capitalismo nós temos duas classes econômicas, basicamente, a classe dos donos de capital e as classes dos empregados dos donos do capital, que vendem o seu trabalho, naquele momento nós tínhamos os donos do capital, que eram as metrópoles europeias, e os empregados, o proletariado, eram as colônias, que na verdade não lucravam nada, porque eles se fizeram donos, exploravam tudo e levavam para seu país de origem, como aconteceu no Brasil. Começou com o pau-brasil, depois com a cana-de-açúcar, e aí veio o ouro, a borracha, o café, todos os produtos que aqui foram encontrados. E tudo aquilo na castanha do Pará, cravo, canela, tudo, não é? E aí, na verdade, essa divisão é chamada de DIT clássica. Com a evolução do capitalismo, com o surgimento da indústria, essa divisão do trabalho ela foi se ampliando, essa divisão internacional do trabalho. Hoje, na fase atual da globalização, como funciona a divisão internacional do trabalho? Nós temos 3 grupos de países no mundo. Os países desenvolvidos, aqueles que comandam a economia mundial, os países emergentes, aqueles que cresceram muito economicamente, mas não resolveram seus problemas sociais, e os países subdesenvolvidos, aqueles que são os mais pobres do mundo. Esses estão na América Latina, no continente africano, boa parte no continente asiático. Então hoje a divisão internacional do trabalho ela funciona exatamente de forma descentralizada. Por exemplo, você vai montar um carro italiano. A sede da empresa continua na Itália, mas ela vai dissolvendo este processo de produção para cada país onde tem a matéria-prima mais barata e a mão de obra mais barata. Onde é que eu posso fabricar pneus mais barato? Onde eu tenho borracha em abundância. Onde é que eu posso fabricar os estofados? Onde é que eu posso fabricar essa carcaça de aço que sustenta o carro? E assim a produção vai acontecendo de forma dividida. Então, nessa divisão internacional do trabalho, atualmente, o que acontece? Os países desenvolvidos, eles continuam na linha de frente, porque ele tem industrialização,
ciência e tecnologia de ponta. Então eles continuam sendo a base da divisão internacional do trabalho, a base que eu digo assim, a parte mais elevada, a parte que lucra, e os outros países, tanto emergentes quanto subdesenvolvidos, ficam servindo de base para que eles montem as suas empresas a partir dos recursos que elas oferecem. Não é isso? Então, o que acontece? Os países industrializados exportam para os países emergentes e para os países subdesenvolvidos tecnologia, ciência, que é caro, e os países emergentes e os países subdesenvolvidos, principalmente os subdesenvolvidos, exportam para esses países desenvolvidos matéria-prima, que na verdade é bem barato. São as commodities, os produtos. Então veja que essa divisão internacional do trabalho, ela sempre foi desigual. É como numa empresa. Quando você fala de divisão do trabalho, você quer dizer que numa empresa, cada pessoa exerce a sua função. Desde o presidente da empresa até o faxineiro, até o porteiro, até a atendente, a recepcionista. Depende do tipo de empresa. Assim acontece no mundo, com essa divisão internacional do trabalho, onde os países desenvolvidos ficam cada vez mais desenvolvidos, e dentro dessa ideia de divisão internacional do trabalho que domina a cadeia produtiva na globalização, nós temos um processo muito interessante que é chamado de globalização, cultura e consumo, que dá a ideia de que todos nós, seres do planeta, participamos deste processo igualmente. Mas isso é uma mentira. Na maioria das vezes, nós servimos de outdoor, de propaganda para determinadas empresas. Por exemplo, as pessoas adoram exibir camisas com a marca, Coca-Cola, Oakley, Versace, dependendo da sua condição. Até porque existe muita pirataria. Então, você paga caro pelo produto e você está sendo um outdoor ambulante, fazendo propaganda para esta ou aquela empresa. Quantas pessoas não desejam ter um telefone, um smartphone da Apple, não é? E aí o que acontece? As pessoas às vezes levam anos pagando aquele telefone celular só para exibir aquela figura daquela maçã que representa um iPhone. Eu tenho um telefone. Isto representa às vezes sinal de poder, mas muitas vezes o indivíduo levou meses para pagar, se apertando mais para poder ter exatamente um aparelho que sugere uma ideia de poder. Mas as empresas, elas não são burras. Elas se adaptam à realidade. Por exemplo, o McDonald's. Na Índia, eles não vendem hambúrguer de carne bovina. Por quê? Porque na Índia, o animal boi, o animal vaca, é um animal sagrado. Então ninguém compraria. Porque dentro da religião hinduísta, que prevalece na Índia, seria um sacrilégio para aquele animal. Então a globalização, ela lhe impulsiona a comprar, não é? Todo mundo hoje quer ter a TV de não sei quantas polegadas, não é? Tudo isso vai ficando cada vez mais obsoleto. A mesma coisa é a cultura, não é? As pessoas querem usar o perfume importado. Por quê?
Porque você está usando qual perfume? Eu estou usando um Silvia Essence. Eu estou usando um Chuanchu. Isto dá um sinônimo de poder, entre aspas, porque muitas vezes a pessoa fica lá endividada para poder consumir. Quando você chega nessas lojas de departamentos que vendem coisas mais baratas, você encontra muito produto da China. Por quê? Porque a China vende do lixo ao luxo. A gente chega aqui na Casa do Mundo do Real, por exemplo. Você tem muito lá. Produto made in China, lanterna, pratos, xícaras. Aí você consegue comprar com um preço mais barato. Mas aquilo ali, para a China, é lixo reciclado. Para eles lá, para o comércio internacional, ele não serve. Mas eles vendem o produto de luxo para aqueles países que podem comprar. Então, consumir é aquilo que a globalização mais quer. Que você sinta vontade de ter. E aí essa cultura vai passando para os outros países, né? Se assiste muito mais filme estrangeiro no Brasil do que filme brasileiro. Essa grande juventude, ela prefere muito mais as séries americanas do que as séries brasileiras. Isto vai, de certa forma, prejudicando a nossa cultura. Da mesma forma, a relação entre globalização e meio ambiente. Quanto mais a globalização avança, mais o meio ambiente vai ficando complicado. Quanto mais eu tenho indústrias, mais eu tenho poluição do ar, né? Quanto mais as pessoas consomem, mais o lixo aumenta. E este lixo vai parar nos rios, vai parar nos oceanos, vai parar nos bueiros, quando chove, que causam aquelas inundações. Nós temos, na verdade, uma perda grande da vegetação. Porque no mundo da globalização, tudo vem da natureza. Tudo que é produzido vem da natureza. Então, quanto mais a globalização evolui para produzir mais, para produzir diferente, para levar isto e incentivar as pessoas a consumirem, mais a natureza, mais o meio ambiente vai ficando prejudicado. Se eu perco florestas como a amazônica, como a Mata Atlântica, como a floresta do Congo na África, eu vou ter mudanças climáticas assustadoras. A cada ano que passa, o verão tem sido mais intenso, as ondas de calor. Isto por quê? Porque o processo de globalização vem cada vez mais interferindo na dinâmica ambiental e interferindo de forma negativa, extraindo para produzir. Por isso que os países poderosos do mundo, o que é que eles pensam? O que é que eles fazem? Eles querem cada vez mais que existam menos regras de proteção ao meio ambiente, para que eles possam produzir em abundância, usando livremente a natureza da forma que eles querem.